Olá, eu sou Thales Faria e vamos entrevistar hoje aqui no UOL o senador Álvaro Dias. Como vai, senador? Olá, Thales. Tudo bem? Aqui Tudo de bem, Curitiba, um bom para você e estamos prontos aí para essa conversa. perfeito. O senador foi governador do Pará, exerceu o cargo entre 86 e 91, quando se filiou ao PSDB. Foi expulso da legenda em 2001 após defender a abertura de um processo de impeachment contra o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Álvaro Dias chegou a ir para o PDT, mas voltou ao partido em 2002. Foi candidato à presidência da República pelo Podemos em 2018 e hoje continua no Podemos. Senador, uma pergunta primeiro inevitável. Como é que se ouviu esse caso da anulação das condenações contra o ex-presidente Lula? Bem, em primeiro lugar, é preciso concluir com este caso, não só com ele, já antecedentes, né, que o nosso sistema judicial está falido, está condenado. Nós vamos completar 7 anos da Operação Lava Jato. A discussão sobre competência para julgamento de ações que envolvem o ex-presidente da República não é nova. Ela já passou, em várias ocasiões, por um debate intenso. E agora nós verificamos que o resultado disso tudo é a destruição da Operação Lava Jato, que se constituía em esperança do povo brasileiro de uma nova justiça, onde todos seríamos iguais perante a lei, os poderosos também sendo levados à prisão em razão de delitos que praticaram. Bem, a Operação Lava Jato sempre foi alvo de uma conspiração. Muitos golpes foram aplicados contra a Operação Lava Jato em várias oportunidades. Tivemos retrocessos no combate à corrupção, alimentados nos 3 poderes, especialmente depois da eleição de 2018, depois de 2019, não é? Retrocesso no Executivo, no Judiciário, mudança de convicção, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Antes se prendia o condenado em segunda instância, depois houve uma alteração desta convicção e não se prende mais. No Legislativo, o avanço da legislação contra o combate à corrupção, ou seja, dando prevalência à impunidade e não à justiça. Desde o abuso de autoridade, não se aprova as 10 medidas de combate, enfim, nós tivemos retrocesso, não se aprova também a prisão em segunda instância, não se aprova a lei que acaba com o foro privilegiado, que é de minha autoria, inclusive, de 2013. Então, os retrocessos são visíveis. E este episódio que envolve o ministro Fachin, me permita, Thales, ampliar um pouco essa conversa, ele tem que ser considerado que, em todas as decisões referentes à Operação Lava Jato, o ministro Fachin foi um defensor da operação e foi voto vencido na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Esta decisão, para alguns, foi um movimento que fez com o objetivo de salvar parte da Operação Lava Jato, impedindo que a segunda turma, que julgaria brevemente, logo, estas ações, né, em função do HC de suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, que essas ações seriam todas elas anuladas pela segunda turma, onde ele sempre foi voto vencido em relação à Operação Lava Jato, sobretudo depois que se nomeou Cássio Nunes. Então, alguns especialistas entendem que ele tentou uma manobra para salvar parte da Operação Lava Jato, transferindo a competência de Curitiba para Brasília para o julgamento dessas ações, sem absolver o ex-presidente, sem extinguir os delitos que foram praticados, ao contrário, os enfatizando, os alargando. Só entender uma coisa. O senhor foi relator
da autorização do Senado, da confirmação no Senado da indicação de Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que ele fez por esse motivo, para tentar salvar a Lava Jato, ele anulou as condenações do Lula? O senhor está falando de especialistas, acham. Eu queria saber o que o senhor acha. Não, se você me perguntasse, se você estivesse lá, você faria o que ele fez? Eu diria não, eu não faria. Eu não assumiria esta responsabilidade. Porque veio o contragolpe no dia seguinte. Ele tornou sem efeito o HC, na decisão que adotou o HC da suspeição de Moro, e no dia seguinte o ministro Gilmar Mendes consegue colocar na pauta do Supremo, com a concordância do presidente Fux. Portanto, houve um contragolpe. Mas eu acho que ele tentou isso, tentou salvar a Lava Jato. Como? O senhor acha que ele tentou salvar a Lava Jato ao anular a condenação do Lula? Certamente é uma das conclusões, não é, que se admite. Eu não posso afirmar categoricamente, porque não conversei com ele, não sei qual foi a razão de foro íntimo que o levou a adotar essa decisão, em que pese o fato de ele ter provavelmente essa intenção, ele pode passar para a história como alguém que salvou o presidente Lula e não a Operação Lava Jato. Ele se coloca, portanto, numa situação de desconforto. Eu não posso julgar as razões que o levaram a decidir dessa forma. Eu confesso a você que eu não decidiria, eu não concordei exatamente porque já imaginava que contragolpes ocorreriam. A verdade é que, enquanto nós mantivermos esse sistema de composição dos tribunais superiores, nós estaremos sempre discutindo a suspeição dos ministros em cada julgamento, porque por mais competente que seja para julgar tecnicamente e correto no julgamento, sempre existirão aqueles que suspeitarão porque houve uma indicação política. Portanto, a mudança começa com a alteração do modelo de escolha dos ministros dos tribunais superiores, substituindo a indicação política pela meritocracia. Os próprios magistrados elegeriam uma lista, pode ser tríplice, pode ser sextupla, e o presidente da República escolheria um dos nomes e submeteria ao Senado. E nessa legislação de mudança também, nós determinaríamos a duração do mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal. Certamente nós eliminaríamos esta suspeição reiterada de que todo julgamento de ministro é suportado por interesse político de alguém, atendendo às circunstâncias, a interesses localizados. Sempre há essa suspeição. Por isso, o sistema judicial brasileiro, aliás, é inédito, né? O Brasil tem o quádruplo grau de jurisdição. Não ocorre isso em lugar nenhum do mundo. Então, hoje nós estamos completando 7 anos da Operação Lava Jato e o desembargador Gebran Neto, de Porto Alegre, né, da Justiça Federal em Porto Alegre, faz um discurso defendendo a Operação Lava Jato. Ele, relator da Operação Lava Jato, julgou 1.300 recursos, conversou, sim, com procuradores, enfim, com advogados, e decidiu em função das provas. Então, a Operação Lava Jato permitiu recuperar 12 bilhões e 700 milhões, embora os prejuízos da Petrobras sejam superiores a 30 bilhões. Portanto, não há como não tentar preservar. Aliás, Thales, você deve se lembrar que eu defendia, em 2018, a institucionalização da Operação Lava Jato, uma política de Estado permanente de combate à corrupção. E o que nós tivemos foi o oposto, foi um retrocesso que nós temos que lamentar profundamente, porque não caminhamos adiante.
O senhor acha que a Operação Lava Jato está morta, está morrendo, tem salvação? Qual a salvação? Bem, eu acho que nós perdemos a esperança, nós perdemos também um pouco da humanidade, né? Temos que ter esperança. Eu acho que é possível, sim, não salvar a Operação Lava Jato, mas continuar combatendo corrupção no país, que a Operação Lava Jato seja o símbolo, mas que o combate à corrupção seja uma responsabilidade de todos, especialmente... Mas a operação morreu? Eu não creio que tenha falecido essa operação. Eu acho que ela terá ainda recuperação. Nós teremos uma eleição no ano que vem e certamente esse debate ganhará força. Veja que nós tivemos alguns avanços a partir de 2013, né? Por exemplo, a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Combate ao Crime Organizado, que possibilitou determinadas ações, inclusive estabelece a possibilidade da interação entre as instituições federais, estaduais, municipais e distritais, o que leva, sim, Polícia Federal, Ministério Público, com os seus procuradores, com os seus promotores, a conversar com juízes. Por exemplo, numa ação controlada como aquela que nós assistimos quando da prisão do ex-deputado Rocha Loures em São Paulo com a mala de dinheiro, aquela ação controlada só se viabilizou porque houve uma interação entre estas instituições. É por isso que quando se alega suspeição para anular sentenças, que, aliás, não ficaram na primeira instância, foram sentenças que se consagraram com decisões na Justiça Federal de segunda instância, depois passando e sendo confirmadas pelo STJ e até o Supremo Tribunal Federal, no 4º grau de jurisdição. Portanto, os instrumentos adotados foram legais. O que se alega para a suspeição, que tem por objetivo único e exclusivo a anulação de sentenças, alega-se com base em provas ilegítimas e criminosas, porque foram conversas que foram retiradas por hackers, por criminosos que as roubaram, invadindo privacidade, e é o que se sabe, provas ilegítimas não podem ser utilizadas. E nós assistimos, infelizmente, no Brasil... Mas há uma tese de que se pode utilizar provas ilegítimas para a defesa de condenados. Isso em alguns países é aceito, inclusive. Há uma inversão de valores no país, não é? Que leva algumas autoridades a tentar transformar provas legítimas, como as do COAF, por exemplo, em ilegítimas para proteger poderosos. E depois tenta-se validar provas criminosas, ilegítimas, para decretar a suspensão de quem condenou criminosos. Ou seja, há uma tentativa de colocar para fora da cadeia os criminosos e lá dentro os que os julgaram. É evidente que essa lei de combate ao crime organizado foi idealizada exatamente porque o Código Penal não tem ferramentas, e o Código de Processo Penal não possuem ferramentas eficientes para o combate de grandes criminosos. É diferente você combater o crime pífio ali, o crime do perrapado que roubou um pão na padaria, de combater o crime organizado com poderosos instalados em altos postos da República. É diferente esse combate. Então, a Operação Lava Jato, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, investigou de baixo para cima e, quando chegou no último andar, no andar de cima, encontrou essas dificuldades, porque lá estavam os poderosos. E nós temos que valorizar uma operação que recuperou para o país mais de 12 bilhões
que reuniu provas documentais, materiais, testemunhais, confissões. Veja, o próprio Palocci devolve 100 milhões e ele denuncia, faz uma delação premiada com denúncias gravíssimas. Não há como ignorar esses fatos, não é? Não há como ignorar esta realidade. O senhor falou que a Operação Lava Jato vai acabar sendo o tema das eleições de 2022. O senhor acha que o Moro pode ser candidato? Bem, Thales, eu não creio que seja o tema central, principal. Eu creio que, em razão das circunstâncias, o tema principal, ou dois temas essenciais, estarão à frente do combate à corrupção. A saúde, né, em razão dessa pandemia perversa, e a economia, porque estamos aprofundando a crise econômica no país, as proporções são inimagináveis por enquanto, mas nós sabemos que é gravidade, que é de profundidade a crise. Crise fiscal, dívida pública, renda média, a armadilha da renda média, desemprego, o aprofundamento das diferenças sociais. Esses serão temas centrais, mas, sem dúvida, não há como ignorar que a Operação Lava Jato estará também no palco do debate. E o Moro poderá ser candidato? Olha, eu acho que já tem uma certa, já até o convidou para entrar, né? Olha, Thales, fica difícil opinar a respeito, porque é uma opção pessoal, é opção de vida, não é? O ex-juiz Moro não é um político, mas ele já conhece a perversidade dessa selva da política. Ele já está sofrendo as consequências de ter penetrado nessa selva da política. Então, é evidente que ele tem que ter uma decisão que leve em conta o seu futuro, o seu presente e o seu futuro. Cabe a ele decidir. Obviamente, eu creio que seria uma valorização da política a presença dele, uma valorização do processo eleitoral. Imagino que, pela visibilidade que alcançou e pelo conceito que adquiriu, seria um forte candidato, sem dúvida. Obviamente, não se sente muito confortável na atividade política, eu imagino, porque a vida toda foi na justiça que ele militou, mas eu tenho a impressão que para o país seria bom, para o debate político seria interessante, e, obviamente, o partido que o filiasse daria um salto de qualidade e ganharia muita visibilidade, credibilidade, protagonismo e, sem dúvida nenhuma, teria um espaço muito importante na sociedade brasileira. O Podemos está aberto, continua aberto a filiação dele para concorrer? Sem dúvida. Se for por necessidade de partido, não há nenhum problema para que ele ingresse no Podemos. Podemos estar aberto, essa conversa já fizemos entre nós e, obviamente, se ele desejar se filiar ao Podemos, será muito bem recebido. Disse que o senhor e o Moro tiveram um encontro em 2014, antes das eleições, e que nesse encontro ele relatou para o senhor alguns políticos que estavam envolvidos em corrupção. Houve isso? E quais são esses políticos? Isso não é verdade. Olha, as pessoas podem não acreditar, mas eu tinha um relacionamento institucional apenas. Sempre tive um relacionamento formal. Às vezes que conversei pessoalmente com o juiz Moro, foram em nome da AJUF, ele comparecendo ao gabinete com outros juízes para defender propostas, especialmente em relação à legislação criminal, e procurando avanços
no combate à corrupção. Eu nunca conversei com o juiz Moro em nenhuma oportunidade sobre qualquer assunto que não fosse relacionado à matéria da minha atividade parlamentar, ao Congresso Nacional. Eu apresentei algumas emendas, apresentei até projetos que tiveram origem em sugestões recebidas, mas nunca conversamos sobre qualquer outro assunto. Jamais houve essa conversa a que você se referiu, Thales. E se tivesse havido, eu diria com maior tranquilidade, porque eu acho que o dever é buscar sempre a verdade. Voltando um pouco à questão eleitoral e agora, como é que o senhor acha que o Bolsonaro vai chegar lá? E como serão... Qual é a sua visão para 2022? Como vai chegar lá o Bolsonaro, o Lula, o Moro, se for candidato? Há outro nome, o Mandetta? Há uma terceira via aí possível ainda? Veja, Thales, quando me perguntam sobre política, antes de responder, eu sempre digo o seguinte, olha, eu reconheço que eu não entendo nada de política, não entendo mais nada de política depois do que eu vi ocorrer em 2018, mas vou dar a minha opinião. Eu sempre alento aquele que me indaga sobre questões de natureza política, principalmente quando pedem conselho, não é? Não é o seu caso, você, jornalista, está fazendo uma indagação. Mas eu vi aqui agora uma pesquisa, antes de iniciar a entrevista, eu recebi aqui uma pesquisa que indaga. O presidente Jair Bolsonaro merece ser reeleito? Sim, 42, não 48. Aí vem Lula, merece ser eleito? Sim, 32, não 46. Portanto, ambos estão derrotados na opinião pública. É o que diz a pesquisa. Obviamente, quando nós discutimos questões judiciais... O senhor concorda com isso, que ambos estão derrotados na opinião pública hoje? Isso. Estou dizendo isso para concluir. Há espaço para novas candidaturas, para outras candidaturas. Eu sei que muitos aí advogam a convergência do centro, né? Eu não carimbo ninguém de direita, não carimbo ninguém de esquerda, porque, sinceramente, a política brasileira se tornou o samba do crioulo doido, não é? É difícil você carimbar alguém de esquerda e vendo alimentar banqueiros com políticas públicas que beneficiam poderosos, que ampliam as diferenças sociais, e, no entanto, são chamados de esquerdistas. Não vou discutir a direita, eu entendo que em 2018 sopraram aqueles ventos, né, que provocaram um confronto da chamada esquerda com a chamada direita, ou extrema esquerda e extrema direita, e aí nós presenciamos um cenário de certa ignorância política, porque se imaginou que não existiria vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita. Mas esses ventos sopraram também em outros países. O exemplo maior é de Trump nos Estados Unidos. Agora, em 2020, aqueles ventos não sopraram, porque Biden chegou 30 anos como senador, 78 anos de idade, é escolhido pela maturidade, pela experiência e pelo equilíbrio presidente. Esses ventos soprarão no Brasil? Nós não temos condições de prever. Nós podemos desejar, mas não prever. O que importa dizer é que eu não estou apostando pela pesquisa, essa pesquisa mostra isso, não dá para apostar também na polarização. É possível, sim, imaginar uma terceira via crescendo e alcançando a preferência popular, desde que seja intérprete de um projeto alternativo de poder, e eu diria um projeto de nação, porque há mais de 30, 40 anos esse país não tem um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, visando transformar a vida dos brasileiros com a possibilidade do exercício pleno da cidadania, porque hoje uma minoria da sociedade brasileira exercita na sua plenitude a cidadania. Então, essa é uma questão central. Um país à espera de reformas.
Quem se elegeu em 2018 não teve competência para promovê-las. Já perdemos 2 anos e 2 meses e essas reformas não aconteceram e deveriam ter acontecido no primeiro ano, na primeira semana, um ajuste fiscal rigoroso para eliminar o déficit, colocar o país nos trilhos, a economia se recuperar, passar a ideia ao mundo que o Brasil mudou, passou a ser um país sério, aos empreendedores, que há segurança jurídica, novo ambiente de negócio, reforma tributária, reforma administrativa e reforma política, sim, com eliminação de privilégios das autoridades, dos 3 poderes, não apenas da política, dos 3 poderes, como sinalização de que realmente a mudança é para valer e que estaríamos, então, aí refundando uma república, porque a que temos mais se parece um império. Fica a ideia de que governantes assumem o poder para preservar privilégios dos poderosos, ignorando as dificuldades e o sofrimento da maioria. Essas mudanças exigem, a meu ver, reflexão do eleitor. Hoje, nós criticamos os ministros do Supremo porque eles decidem mal na nossa visão. O juiz, no próximo ano, é o eleitor. Cabe a ele o julgamento definitivo. Se ele escolhe mal, seremos vítimas do equívoco cometido, como estamos sendo sobre vítimas. Esse juiz eleitor, o senhor acha que o senhor falou aí do Bolsonaro que se desgastou, que está desgastado, o senhor acha que, na opinião pública, ele perdeu e já está derrotado? É verdade, só não foi o que acho, né? É a pesquisa que mostra. Mas o senhor concordou com a pesquisa, com o resultado da pesquisa? Claro, claro. Eu acho que quem tem visão política, ou pelo menos se arvora em ter visão política, ousa afirmar que tem visão política, tem que reconhecer o desgaste. Tem que reconhecer o desgaste. É um governo... Quem é o responsável por essa crise pandêmica, essa crise com o coronavírus que a gente está vivendo? Ele é o responsável? Bem, o Brasil é campeão mundial de mortes. Um título de perversidade e dramaticidade que nós não queríamos ter conquistado. Conquistamos. Evidentemente, existem responsáveis. Há um responsável maior e outros responsáveis coadjuvantes, mas não há como não imputar responsabilidade. É por isso que eu, que tinha dificuldade em aceitar, em plena pandemia, estado de calamidade pública, a instalação de uma CPI, eu estou hoje defensor da CPI da saúde, porque é preciso, sim, apurar responsabilidades. Eu tenho que fazer essa análise. O presidente da República não exercitou a sua função na plenitude, não assumiu o comando do processo. Procura sempre transferir responsabilidades numa atitude de comodismo, e eu imagino que, de certa forma, de covardia diante dos compromissos assumidos, transferir responsabilidade, por exemplo, usando como pretexto uma decisão do Supremo que não, de forma nenhuma, eliminou a sua responsabilidade de presidente da República. A competência é convergente, é complementar, é concorrente. Agora, num sistema presidencialista como o nosso, que confere muito poder ao presidente da República, a responsabilidade maior é de quem preside o país. A competência maior é de quem está na presidência da República e deveria coordenar todo esse processo de combate à pandemia. Obviamente, Thales, isso é importante destacar, com bom senso, respeitando a orientação da ciência, aprendendo com os que estudaram, com os que investigaram, com os que pesquisaram, com os que viveram experiências de outros países, para orientar corretamente a nossa população e não dividir o país. Certamente, se nós tivéssemos uma ação de unidade, um verdadeiro mutirão no combate à pandemia envolvendo estados, municípios e a União, nós teríamos reduzido, sim, minimizado, sim, os danos causados pelo coronavírus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
O senhor que já defendeu o impeachment do Fernando Henrique Cardoso, hoje votaria Não, o impeachment daí há talvez do Bolsonaro? Otávio, aí é que faz muito tempo eu não defendi o impeachment do presidente, eu defendi a instalação de uma CPI da corrupção à época. Defendi e assinei o requerimento que propunha a CPI da corrupção no governo do meu partido, porque eu acho que nós não temos que olhar só a casa do vizinho, temos que olhar a própria casa, né? Só assim nós teremos autoridade para defender posições. Então, eu assinei o requerimento que propunha a instalação de uma CPI e fui expulso do partido. Eu e meu irmão, à época, também era senador. Os dois assinamos e os dois fomos expulsos. Aí você disse bem, nós fomos para o PDT e depois, por apelo de governadores do PSDB, de senadores, eu aceitei o convite e retornei exatamente porque já pretendia fazer oposição ao governo Lula, ao governo do PT, e durante 16 anos eu militei na oposição ao governo do PT, combatendo duramente o governo, os seus erros, os seus equívocos, a mistificação, quando escamoteavam a verdade, o combate à corrupção. Participei. No segundo turno, o senhor votou no Bolsonaro ou no Haddad? Eu vou fazer uma confissão aqui que não peço que sigam como exemplo, não. Mas eu anulei o voto, Thales. Eu não podia votar no PT, porque havia combatido o PT durante 16 anos, mas não via boa coisa na outra candidatura. Por isso, anulei o meu voto. Hoje o senhor votaria pelo impeachment do Bolsonaro? Olha, eu hoje não sou favorável ao impeachment, não. Acho que nós estamos vivendo uma crise de profundidade tal que eu não sei qual seria o impacto de um processo dessa natureza. Nós temos razões, obviamente, para um processo de impeachment, temos crime de responsabilidade, sim, principalmente no que diz respeito à atuação em relação à pandemia, mas nós não temos condições políticas. Impeachment só ocorre quando a população pode ir para as ruas. Hoje nós não podemos levar a população às ruas, não podemos estimular que a população vá às ruas, porque aí estaríamos estimulando a morte, não estaríamos colocando em primeiro lugar as vidas. Por essa razão, eu não discuto hoje essa hipótese, Thales. Não há, da minha parte, pelo menos, estímulo para que isso venha ocorrer nesse momento, exatamente por todas essas questões, essas causas, e principalmente porque o elemento essencial para um processo de impeachment é o apoio popular. E a população não está nas ruas e não devemos levá-las. Perfeito. Aliás, e aí? O país aguenta o Bolsonaro até 2022? A situação que está hoje, o país, eu acho que aguenta? Como é que pode ser feito para aguentar até 2022? Olha, quando nós aceitamos as críticas em relação ao Congresso Nacional, respeitamos exatamente porque o Congresso comete equívocos históricos, especialmente no que diz respeito à agenda ética, que foi prioridade da população em 2018, portanto, deveria ser prioridade do Congresso Nacional na sua ação. Mas, em relação ao Executivo, eu tenho que defender o Congresso Nacional, tem tido uma ação competente, célere, para oferecer ao Executivo os instrumentos legais para a governabilidade. Eu creio que nós temos que ser cada vez mais eficientes e contribuir. É um momento de solidariedade, de contribuição, de cada um realizar a sua missão, cumprir o seu papel com a maior eficiência possível. Eu não sei o que fazer além disso, meu caro Thales, porque a opinião pública tem muita força. Veja, eu imagino que o presidente da República não mudou, ele é o mesmo da campanha eleitoral, é o mesmo hoje do início do governo, porque quando ele chega a um aeroporto, ainda há populares que o chamam de mito, o aplaudem. E ele imagina que esse entorno
é o Brasil. E, por essa razão, o julgamento que faz é de que está correto. Outro dia ele disse, eu não errei nada até agora. Eu ouvi isso do presidente. Eu não errei nada até agora. Então, imagine se tivesse errado. As profundezas dessa tragédia. Eu imagino que todos devemos contribuir e a sociedade tem que entender isso. Um presidente da República é eleito não para ser amado, para ser respeitado. Ele disse ontem na live que é possível dar um golpe no país, que é fácil dar um golpe no Brasil. Como Thales? Aí eu acabei falando. Ontem ele falou na live dele, que suscitou aí uma declaração dele numa das lives. Ontem, na live dele, ele disse que é fácil dar um golpe no Brasil. Pois é, esse resquício de autoritarismo que prepondera é nocivo aos interesses do povo brasileiro, não é? Mas não é fácil dar um golpe. Eu acho o seguinte, pode até desejar dar um golpe, mas não alcançará esse objetivo. O Brasil, embora governantes o transforme numa republiqueta de bananas, é um país continental que tem instituições solidificadas na história. Não vejo nenhuma possibilidade de golpe, embora não eu estou dizendo, você está dizendo que o próprio presidente disse que é fácil. Ele pode achar que é fácil, mas certamente não alcançaria esse objetivo se tentasse. Imagino que não tentará. Desejo que não tente. O senhor falou da ajuda que o Congresso possa dar à situação do país, a enfrentar as dificuldades até 2022, e o Congresso acabou de aprovar a PEC emergencial. Essa PEC é para viabilizar o auxílio emergencial, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão falando em algo em torno de 160 e pouco a 300, a média ficar a 300 e pouco, na média ficar em R$250. O senhor acha isso suficiente? Primeiro, o auxílio é pífio e os resultados em matéria de ajuste fiscal dessa proposta de emenda à Constituição também são resultados insuficientes, né? Isso não substitui um ajuste fiscal. Isso não substitui uma reforma administrativa competente. Nós discutimos sempre que o problema do Brasil não era a receita, era a despesa, que o Brasil gasta demais. Nós vimos que de 98 até 2007, os governos tapavam os buracos da incompetência e até mesmo da corrupção, aumentando impostos. E hoje nós temos uma carga tributária que esmaga. A partir de 2007, com impostos batendo no teto, os governantes passaram a endividar o país, lançar títulos públicos, aumentar a dívida pública, que hoje chega a 90% do produto interno bruto. Pois bem, a dívida é o maior desafio. Nesta PEC, o governo não passa ao largo, né? Não faz nem referência, ignora. E, recentemente, alguns meses, eu obtive do Tribunal de Contas da União uma auditoria da dívida pública. E, nessa auditoria, o tribunal faz algumas sugestões importantes que estão sendo ignoradas até hoje pelo governo. Então, o governo acaba sendo rigoroso com os menores, os que podem menos, e acaba sendo muito flexível com os poderosos. Então, os banqueiros, por exemplo. Há ali sugestões em relação ao lançamento de títulos públicos, a operação compromissada, aí exige-se maior transparência na rolagem da dívida. São 12 dívidas que se beneficiam com a rolagem da dívida, 9 bancos e 3 fundos de investimento são privilegiados pelo governo. Mas o senhor falou que o auxílio é pífio para o povão, o auxílio emergencial é pífio. O que o Congresso pode fazer diante desse auxílio pífio que vai ser oferecido?
Pois é, Thales, o Congresso, no primeiro momento, ele foi o responsável pela elevação do auxílio de 250 para 600. O governo queria 250, o Congresso aprovou 600. Ao final, este gesto do Congresso acabou contribuindo para que o presidente da República até preservasse a sua popularidade por algum tempo, mas foi fundamental também para reduzir o impacto da crise econômica. O PIB caiu menos do que se imaginava e, sem dúvida, o auxílio emergencial foi fundamental. Agora o governo diz que não tem caixa para um auxílio maior. Nós não poderíamos deixar de atender o governo, porque quem tem os números com mais presença, com mais eficácia, é o governo, não é? Aliás, quando nós repassamos aos estados 60 bilhões de reais, o fizemos, isso foi uma decisão do Congresso, evidentemente com o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou das discussões. Esse valor foi definido para compensar a perda de receita. Pois bem, houve um erro na conta. Repassamos mais do que a perda de receita, em torno de 40% a 60% a mais do que a perda de receita que tiveram estados e municípios. Foi, inclusive, fundamental para a reeleição de alguns prefeitos que estavam mal e acabaram se recuperando. Eu pergunto, o Ministério da Economia não sabe fazer conta? Não é? Então, as opções feitas, as escolhas feitas pelo Ministério da Economia não contribuíram para melhorar o ambiente de negócio no Brasil, para estabelecer um ajuste fiscal mais eficiente, para arrumar as contas públicas que estavam desordenadas, totalmente desorganizadas. Mas não houve, não houve. Eu advogava lá atrás, em 2018, que no primeiro dia de governo, o presidente da República teria que adotar um limitador emergencial de despesas em torno de 10%, que liquidaria o déficit do ano. E no ano seguinte, com orçamento base zero, eliminaria o desperdício de todas as áreas do governo e o país voltaria a se desenvolver, a crescer economicamente de conformidade com as suas potencialidades, porque potencialidades econômicas incríveis e crescimento pífio em razão das opções, das escolhas mal feitas por aqueles que governam o país, especialmente aqueles que administram a nossa economia. Quer dizer que, então, o Congresso não poderá fazer nada para majorar o auxílio emergencial? Não, porque se nós majorarmos o auxílio emergencial... Vai vir na forma de MP, né? Certamente o presidente da República vetará. Veja, Thales, até o Tribunal de Contas entendia que o presidente da República poderia ter ampliado, prorrogado o auxílio emergencial ou adotado um novo auxílio emergencial menor, como quis, por medida provisória. O governo apenas valeu-se desse desejo de todos de oferecer o auxílio emergencial à população desempregada para pegar carona e fazer um ajuste fiscal. Mas não fez um ajuste fiscal competente. O governo não nos apresentou, quando votamos, o resultado financeiro dessa proposta. Hoje, apontam alguns números aleatoriamente, mas, concretamente, quando votamos, nós não sabíamos o resultado. Mas votamos rapidamente para colaborar com o governo, para contribuir com o governo e, principalmente, para oferecer logo esse auxílio emergencial, porque ele, sim, é urgente. Tá certo, senador. Está estourando o nosso tempo. O senhor teria alguma coisa que o senhor queria falar mais? Bem, eu acho que o diagnóstico que nós temos que fazer do país é pessimista. O diagnóstico é pessimista. Mas nós devemos ser otimistas, né? Como eu já disse, a esperança é fundamental para que nós não percamos um pouco da humanidade, não é?
Então, o Brasil hoje se tornou par internacional, é um país mal visto lá fora. As atitudes do nosso governo e do Ministério de Relações Exteriores comprometem a nossa imagem. Isso certamente afasta investidores. Nós vivemos sob insegurança jurídica. A situação é, portanto, de gravidade profunda, mas nós não podemos jogar a toalha e temos que acreditar. E sabe, Thales, por que eu acredito? Porque eu ainda acredito no brasileiro. Eu espero que, em 2022, ele possa usar a sua inteligência e fazer a boa escolha para que não sejamos, mais uma vez, vítimas do equívoco histórico que podemos cometer no processo eleitoral. Tá certo, senador. Olha, muito obrigado por essa entrevista. Agradeço aos internautas por terem nos acompanhado e um grande abraço ao senhor e a todos. Obrigado, Tade. Que Deus o proteja nessa pandemia. Um abraço a todos. Solidariedade às vítimas.